Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vamos lá, deixa o like aqui que é muito importante. O Luxemburgo pediu reforços para a diretoria do Corinthians que não vão chegar. Eu acredito que não, tá? Ele gostaria de um lateral esquerdo e de um atacante. É isso que ele precisa. Não precisa de zagueiro, não precisa de meia, na visão dele, mas precisa de atacante e precisa de lateral esquerdo. Ele pediu 2 laterais esquerdos que a diretoria recusou, não aceitou. Quais são esses 2? Hein? Alan Rodrigues, paraguaio, revelado no Cerro Porteño, que joga no Rosário Central, tem 22 anos. O outro é o Dalbert, tá? O outro é o Dalbert que foi jogar no Internacional de Porto Alegre e que na Itália, né, teve uma boa passagem pela Internazionale de Milão. Esse foi oferecido depois do Alan Rodrigues, porque o Alan Rodrigues, o Corinthians negociou, até avançou e depois desistiu, não dá para entender nada. E aí a diretoria corintiana, né, a diretoria não, o Vanderlei, não entendeu nada que a diretoria desistiu, falou, vou oferecer um que é de graça, tá? Um que é de graça. Aí ofereceu o Dalbert, porque ele queria jogar só por contrato de produtividade. Tem 30 anos, tudo bem, vem de uma lesão, mas, gente, pô, a gente tem o Fábio Santos. A gente tem o Fábio Santos na lateral. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso, que a gente tem o Fábio Santos? O Dalbert com 30 anos, pagando nem 100 mil por mês, seria uma aposta, velho. Uma aposta de alguém que já jogou na Europa, inclusive. Tá? Então, acho que merecia. As janelas, eu até trouxe para vocês todos esses números hoje. No Campeonato Brasileiro tem até o dia 15. Está fechando, nós estamos no dia 8. Até o dia 15 você pode trocar 8 jogadores na inscrição dos 50 no Campeonato Brasileiro. Então você tem bastante coisa, tá? Você tem bastante coisa. E na Copa Sul-Americana é um pouquinho mais, você tem até o dia 23, tá? Então o Corinthians tem até o dia 23 para poder inscrever ou trocar 3 jogadores na Sul-Americana. E aí o Vanderlei quer aproveitar esses 5 dias, esses 10 dias, né, praticamente, para reforçar o elenco. Só que é difícil, né, cara? Vai reforçar com quem no mercado, com uma diretoria com tanta pouca criatividade? Porque se tem uma diretoria que não tem criatividade, é a nossa. Uma diretoria que recusou Marlon Freitas, uma diretoria que recusou aquele jogador do Botafogo lá, esqueci o nome dele. Tem um outro do Botafogo, além do Marlon Freitas, que estava no Atlético Goianiense. Eu esqueci, eu falei o nome dele aqui outro dia, esqueci. Depois vocês me recordem aí. Se alguém lembra aí, alguém que acompanha o programa assíduo, né? Vocês vão lembrar. Que não foi para cima do PP, do Grêmio, que estava no Cuiabá, onde o Corinthians, né,
já cedeu vários jogadores ao Cuiabá, poderia ter tentado o PP por empréstimo, que é muito bom jogador, ou até em definitivo. Então, com uma diretoria com tão pouca criatividade, é difícil você acreditar que em 5 ou 10 dias essa diretoria vai fechar alguma contratação. Em cima disso, o Vanderlei começou a ficar de olho em novos jogadores da base. O Luiz Gustavo Bahia é um deles, né? Nascido em 2016, categoria sub-17 e 20. É um jogador que o Corinthians está de olho. O meu timão deu a informação que ele tem encantado o Vanderlei nos treinos. Eu não tenho essa informação, não estou falando que é verdadeiro ou não, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que eu não tenho essa informação. Mas fui apurar que ele tem treinado bem. Só que eu vou trazer umas informações para vocês aqui do Luiz Gustavo, que é o seguinte, o Bahia. O que me passaram é que ele é primeiro volante, tá? Ele tem um físico de primeiro volante, né? Ele tem características de primeiro volante, ele tem qualidades boas, mas é um primeiro volante, não é um jogador... apesar do Moscardo ser um primeiro volante, já me falaram que ele não é nível Moscardo, mas é um jogador que não atua como segundo volante. Então, ele e o Moscardo, por exemplo, ficariam um time mais defensivo, tá? É jovem ainda, né? Mas ele atua como primeiro volante. É um atleta que o Vanderlei tem testado, né, no time de cima. Não sei se vai, né, fazer aí a sua estreia, né, com a camisa do Corinthians, tá? Mas é um jogador que o Corinthians tem testado, então a gente vai aguardar. Mas lembrando, ele não é segundo volante, tá? Então já estou passando as características para vocês. Você que nunca viu, eu falei Marlon Santos, é Marlon Freitas, tá? Só falei Marlon Santos. Marlon Freitas. O Corinthians, ele tem treinado, mas ele treina como primeiro volante, não um jogador que sai para o jogo, aquela coisa toda. Então, até pela ausência por não acreditar que a diretoria vai dar os reforços que ele quer, o Luxemburgo está testando mais meninos. O que me passaram também é que o Vanderlei não quer ficar lançando mais meninos assim, tá? Tem que ir devagar. Faltam apenas 15 rodadas no Campeonato Brasileiro. Não é tempo também para testes. Não existe isso. Você tá 5 rodadas do término do Brasileiro lutando para não ser rebaixado e testando jogadores. O Corinthians não pode se dar esse luxo. Então o Vanderlei tem que encontrar um ponto de moderação e é o que ele tem feito. Já revelou bastante. Quem tem jogado hoje é a molecada. Então não dá também para ficar abusando, tá? Eu fui apurar sobre o Breno Bidon, porque aqui no canal lá atrás eu trouxe a informação que o Breno Bidon e o Moscardo treinavam muito bem, os dois juntos, e os dois se destacavam. E eu sempre falei, esse Moscardo é bom, né? As fontes estão passando isso para mim, essas fontes não erram. E quando o Moscardo engrenou aí, vocês viram que a gente estava certo aqui no canal. Realmente o Moscardo é um baita de um jogador, é um grande jogador. Gente, vai deixando o like, estou falando de informações exclusivas. O Breno Bidon não é utilizado porque o Vanderlei entende que tem bastante jogador de meio campo. Breno Bidon não é diferente do Bahia, né? E diferente do Moscardo. O Breno Bidon é um meia, que pode até atuar como segundo volante. Tá? Ele é um segundo volante que atua como meia, ou um meia que atua como segundo volante. E aí, tanto faz. Mas ele é um jogador canhoto, ele é um jogador mais franzino ainda, tá? Ele é mais franzino, até do que próprio, pelo que me passaram, o Bahia, né? O Luiz Gustavo Bahia, ele é mais franzino, e por isso, né, que o Moscardo foi revelado, foi aproveitado, já engrenou, já é titular, e o Breno Bidon ainda não, porque o Vanderlei entende que o Bidon é um meia, e o Vanderlei entende que para a posição de meia o Corinthians não está precisando. Não estou falando que é a minha opinião, estou falando o que pensa o Vanderlei, tá? E por isso que o Breno Bidon ainda não foi testado, diferente do Gabriel Moscardo. E o Bahia, né, o Luiz Gustavo Bahia, pode até passar à frente do Bidon, porque ele é primeiro volante. Então, quando o Moscardo não jogar, o Luiz Gustavo pode ser até aproveitado. Entendeu? Pode ser até aproveitado. Porque ele atua como primeiro volante, pode ser o substituto do Moscardo. Diferente do Bidon,
que não é o substituto do Moscardo, é um meia, tá? Eu gosto muito do Breno Bidon, tá? O Bahia eu não vi, e agora já o Breno Bidon, para mim, é muito bom jogador, um baita de um segundo volante, só que talvez o Vanderlei esteja com medo, né, de colocar mais um menino, né, deixar só a molecada num momento difícil. Mas é a visão aí do Vanderlei, tá?